Olá, bem-vindos ao nosso EAD, e nós queremos mais uma vez falar a respeito das pessoas descritas no Sermão do Monte. Estamos estudando aí o caráter do cristão e gostaríamos de falar para você aí sobre Mateus 5, o verso de número 4. O tema nosso hoje é o choro que traz felicidade. Felizes os que choram, porque serão consolados. Isso parece um absurdo, porque aos olhos do mundo, o mundo tenta esconder tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não traz alegria. E principalmente falar dos erros e dos pecados é uma coisa absurda aos olhos do mundo. Mas como pode ser feliz alguém que está triste? Esse é o nosso tema hoje e nós queremos explorar isso um pouco. O que não é isso? Em primeiro lugar, não significa que você está derramando lágrimas. Não se trata de lágrimas. Claro que isto pode nos levar a chorar com lágrimas, mas não se trata disso. Isto é muito superficial. O choro pode ser produzido por uma série de coisas, até mesmo rir demais. Também não se trata de simples tristeza, mas é de algo mais profundo. Então, chorando para ser feliz, vamos estudar isso. Em Lucas capítulo 6, verso 25, o Senhor disse assim: Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de chorar e lamentar. Pode perceber que este verso está justamente o inverso de Mateus. Você está rindo agora porque a palavra de Deus diz: ai de vós. Jesus está falando de uma postura interna dentro de nós, uma maneira de ver as coisas, uma maneira de observar as coisas, uma maneira de viver as coisas deste mundo. Chorar por quê? Em primeiro lugar, a Bíblia nos recomenda chorar pelos nossos pecados. Você sabe quem é você? Você sabe o que a palavra de Deus diz acerca de você? Falar de pecados é algo que a psicologia ou até mesmo as filosofias deste mundo desprezam, porque a gente olha mais para o outro do que para si mesmo. Mas a palavra de Deus, toda vez que ela é pregada, toda vez que ela é falada, toda vez que ela é anunciada, ela sempre reclama que você olhe para dentro de você, para que você olhe para dentro de você, para que você examine dentro de você. Então, falar de pecados, 1 João 1,10 diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, fazemo-lo mentiroso, fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Por isso, é necessário olhar para dentro de si e ver com tristeza quem nós somos. Romanos capítulo 7, dos versos de número 23 a 25, nos mostram justamente esta postura de Paulo. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças, porém, a Jesus Cristo, nosso Senhor, que eu, de mim mesmo, sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E essa postura de olhar a si mesmo é o que nós estamos falando. O choro tem a ver com essa tristeza de saber quem nós somos. Ainda dentro da mesma perspectiva, quando sabemos quem Deus é e vemos nossa condição, choramos. É justamente este choro que nós estamos apresentando aqui. O mundo evita isso. O mundo não gosta disso. As coisas deste mundo estão sempre aquém das coisas de Deus.
Aliás, o que Deus diz é justamente o contraste do que o mundo prega. Por ver o mundo como está, também nós choramos. Choramos ao ver a corrupção na política, choramos ao ver a corrupção moral, a falta de amor nas famílias, nos pais, nos filhos, as questões ecológicas de como o mundo está sofrendo, a falta d'água, a falta de vários recursos que Deus dispôs. Por isso, Romanos 8:22 nos diz que a criação a um só tempo geme e aguarda a expectativa dos filhos de Deus se revelarem. Por isso nós sabemos que, ao olhar para o mundo, nós choramos. Davi, no Salmo 119, versículo 136, nos diz assim: torrentes de águas caem dos meus olhos, porque os homens não contemplam a tua lei. É essa postura de, ao olharmos para o mundo e vermos um mundo em corrupção, um mundo cheio de maldade e de tristeza. O cristão não pode ficar indiferente a isso. Ele tem que gemer, ele tem que chorar. Mas o Espírito de Deus nos ajuda também na nossa tristeza. A palavra de Deus nos diz que há uma promessa embutida para os que choram. Os que choram serão consolados. A Bíblia chama este consolo de descanso, ou a gente precisa aprender a descansar em Deus. Ele tem duas conotações, a ideia do descanso. Em primeiro lugar, o descanso já é ou já está presente na era messiânica. Ou seja, desde que o Messias veio, o descanso já está aqui. Isaías propôs isso 1000 anos antes de Cristo, dizendo assim que o Messias iria apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E aqui está justamente o que nós estamos dizendo. Quando nos encontramos com Cristo, Ele é o nosso consolo. Ele é aquele que limpa as nossas lágrimas e diz: confie, continue, ande, caminhe, sempre descansando em mim. O segundo aspecto do consolo é o futuro. Veja Apocalipse 7:17, que diz lá que o Cordeiro, quando ele se assentar no trono, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Ou seja, ele haverá de secar toda a tristeza. Não haverá, na era por vir, um mundo de tristeza, pecados ou qualquer outra coisa. Tudo isso será extinto graças à promessa que Deus faz. Por isso, nós podemos demonstrar a você que o nosso Senhor também chorou. Ele não chorou pelos seus pecados, porque ele não os tinha, mas ele chorou pelos nossos pecados. Quando Lázaro morreu, ele chorou. Também quando ele estava diante de Jerusalém, vendo o que Jerusalém fazia com os profetas de Deus, ele também chorou. E por isso, o Evangelho é contrário a tudo aquilo que nós falamos. Tudo aquilo que o homem pensa, o Evangelho pensa de maneira diferente. Jesus disse que é feliz quem tem uma postura de tristeza em relação ao pecado. Como que você tem olhado o seu próprio pecado? Como que você tem contemplado as amarguras e as tristezas desta vida? Há um descanso para todos os que vêm a Cristo imediatamente. E talvez você esteja ouvindo isso e pensando assim: será que eu posso ter consolo? Há consolo. A palavra de Deus nos garante que há consolo. Mas há um consolo, descanso eterno para todos os que creem no Evangelho do Redentor. Por isso, eu gostaria que você ouvisse esse pequeno hino para que ele possa falar mais do que tudo isso que nós falamos. Que Deus o abençoe e que a graça do Senhor esteja sobre você. Amém.